Descolamento de retina tem cura? Essa é uma pergunta super importante porque descolamento de retina é uma doença muito grave. Se a retina descolar e não for tratada a tempo, a pessoa perde a visão e essa perda a gente não consegue consertar. Quer dizer, é uma perda irreversível e se não correr bem, a pessoa fica cega pelo resto da vida. Então, é como você falar, Rubens, infarto tem cura? Antes da gente pensar na cura do infarto, a gente tem que pensar no tratamento do infarto, né? Se a pessoa infartar e não for para o hospital, ela pode morrer. Então, sem querer ser mórbido nem pessimista, o descolamento de retina é uma doença muito grave. Quando a gente fala de descolamento de retina, a gente pode falar de diferentes tipos mais raros de problemas, mas de maneira geral, descolamento de retina é uma coisa que acontece do dia para a noite. O paciente pode ter a sensação de uns flashes de luz ou do aumento das sujeirinhas, as moscas volantes que passam na frente da visão. Ele vai no oftalmologista, não tem nenhuma alteração externa, olho vermelho, dor, nada disso. O oftalmologista tem que dilatar a pupila dele, examinar o fundo do olho e daí percebe o problema. Se for um descolamento de retina recente, onde a região central da retina ainda está grudada, essa região central chama mácula, então os médicos falam mácula on, é um termo técnico do inglês, quer dizer que a mácula não foi afetada. Aí é uma urgência. A gente fala, o senhor fica em jejum, nós vamos hoje para o hospital, vamos operar assim que possível, porque dessa maneira a gente aumenta a chance da retina parar de descolar e sua visão não ser afetada. Mesmo nos casos onde a mácula foi afetada, daí o nome que recebeu na medicina foi mácula off, que a mácula separou da parede do olho, mesmo assim é considerada uma cirurgia que precisa ser feita assim que possível. Muitas vezes a gente não faz na mesma noite, porque não tem as condições ideais, mas tem que ser feito no dia seguinte, o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais tempo a retina fica descolada, maior é o risco da visão ser afetada, mesmo se a cirurgia for um sucesso, e maior o risco da retina voltar a descolar, ou seja, quando a retina fica descolada, ela começa a cicatrizar descolada. E daí quando você faz a cirurgia e coloca ela na posição certa, tem um risco maior dela voltar a descolar, que é uma confusão. O paciente precisa de uma nova cirurgia. Depois dessa introdução detalhada, voltando à pergunta do vídeo, descolamento de retina tem cura? Tem cura. Hoje em dia, as técnicas maravilhosas, associadas à medicina muito boa, a gente tem cirurgiões só especializados em tratar descolamento de retina. Claro que se você pegar o jogador de futebol que é especialista em bater pênalti, a chance de gol vai aumentar muito. Então, quando a pessoa tem um descolamento de retina, quem vem é um médico especializado em retina e vítreo, que é um médico que fez oftalmologia e fez alguns anos de treinamento a mais para ficar bem treinado e especialista só em tratar esse tipo de doença. Como eu falei, tem que ser tratado assim que possível, usando a técnica e os equipamentos mais modernos. Mas muitas vezes a gente cola a retina cicatriza, não volta a descolar e a visão do paciente está salva. Mesmo no caso que a visão foi um pouco comprometida, a cirurgia evita que a doença continue evoluindo e a visão seja ainda pior no fim do tratamento. Então, descolamento de retina é uma daquelas coisas que, infelizmente, não pode esperar. A gente vê que muitas vezes o paciente que está dependendo do SUS ou alguns planos de saúde tem uma demora muito grande para ser tratado. E da mesma maneira como alguém que tem um apendicite, ou tem um infarto no coração, ou tem um derrame no cérebro, você não pode falar, não, o senhor volta em 3 semanas que nós vamos ver. Óbvio que voltar em 3 semanas em algumas doenças causa a morte. Em outras doenças, causa a perda irreversível da função do órgão, que no olho, claro, é enxergar. Então, se você ou alguém da tua família teve esse diagnóstico de descolamento de retina, eu sei que é uma coisa assustadora, mas respire fundo e tem que ir, assim que possível, passar com um médico especialista nessa hora. E já adianto, se a mácula estiver colada, é uma urgência, tem que se operar assim que possível. Se a mácula já tiver sido afetada, mesmo assim, a cirurgia tem que ser feita assim que as condições permitirem, né? Quer dizer, o paciente tem que estar em jejum, os equipamentos certos disponíveis, e apesar desse ser um vídeo geral, a gente tem outros vídeos aqui no canal falando de temas mais específicos, de como é a cirurgia, como é a recuperação, como é que é essa história de colocar gás ou óleo, que são as substâncias utilizadas na cirurgia para diminuir o risco da retina voltar a descolar.
E esse tema que é chato, mas precisa ser conversado antes da cirurgia, que sim, mesmo a técnica feita pelo melhor cirurgião, com os melhores equipamentos, existe um pequeno risco da retina voltar a descolar. E claro, tem estratégias e técnicas que minimizam esse risco. Então, espero que essa informação seja útil, que sua retina seja tratada assim que possível e que a cirurgia seja um sucesso.